queridos do Colégio Renascer, tudo bem? Gostaria de cumprimentar todos os enfermeiros e psicólogos que logo estarão me atendendo, né? Principalmente esses psicólogos. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre... Opa, passei sem querer. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre metodologia. Por que nós precisamos falar sobre metodologia? Porque todo projeto, na sua construção e na sua estruturação, precisa deixar bem marcado a sua metodologia. Então, é o nosso último momento de escrita do projeto de TCC1. Nós vamos fazer a capa, a folha de rosto, a metodologia e um rápido cronograma. Então, para isso, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Bem, uma coisa que eu não pedi para vocês foi a capa, certo? Então, na capa tem que ter o nome da instituição, o nome do autor, o título que precisa ser claro e também precisa ser muito preciso. É preciso analisar isso, não pode ser um título longo, um título extenso, um título que as pessoas não vão entender. Colocar também o local, no caso da cidade, e o ano. Então, não tem nenhum segredo em fazer a capa. Depois da capa, nós vamos ter a folha de rosto, que também vai ter o nome do autor, o título, subtítulo, a natureza do trabalho, que é um trabalho de conclusão de curso, portanto é um TCC na forma de artigo, o nome do orientador, o local e o ano. Vale ressaltar que a diferença da folha de rosto para a capa é somente esse pequeno trecho que vai caracterizar o trabalho. Então, aqui eu vou aproximar para a gente ver, ó. Nós temos aqui na capa o nome da instituição, né, faculdades e tal. Vamos ter o nome completo de vocês, o título bem centralizado na página e no final aqui nós vamos ter a cidade e o ano. Da mesma forma vai ser a folha de rosto. Então, primeiro nós temos a capa, depois nós temos a folha de rosto. Também com o nome completo de vocês, não vem mais com o nome da universidade. O título centralizado na página e esse pequeno trecho aqui, texto à direita, dizendo o seguinte: trabalho de conclusão apresentado à Faculdade Renascer como título parcial para o título de bacharelado em psicologia ou bacharelado em enfermagem e o nome do orientador, tá? Tudo isso, gente, é só para o TCC2, mas eu estou fazendo agora para deixar quase pronto para o TCC final. Então, eu sempre gosto de trazer alguma importância. Então, por que nós precisamos fazer uma pesquisa? Por que nós precisamos publicar? Demo, esse conceito que eu estou circulando, vai trazer algo muito interessante. Pesquisa ela é entendida tanto como procedimento de fabricação, quanto como procedimento de aprendizagem. Então, o que está em jogo? O conhecimento e a aprendizagem de vocês. Eu estou percebendo diversos trabalhos que não são de autoria de alguns alunos. E eu não estou dizendo nada, porque eu sei que isso vai refletir no conhecimento e na aprendizagem. Então, são duas coisas que ninguém consegue tirar e que ninguém consegue colocar. Somente nós conseguimos buscar e obtê-las. Então, os resultados de uma pesquisa, eles podem ser generalizados. E é isso aqui que vocês precisam tomar cuidado. Porque aquilo que vai ser generalizado precisa ser escrito com muito cuidado. Então, a metodologia, que é o que vocês irão fazer posteriormente, precisa estar bem pautada. Ainda falando sobre o título de vocês, eu trouxe dois exemplos aqui, ó. O exemplo 1 e o exemplo 2. Então, o título 1 diz o seguinte: análise do perfil de resistência do vírus da imunodeficiência humana tipo 1 aos inibidores da transcriptase reserva não análogos de nucleosídeos em Goiás. Então, esse título é um trabalho de genética que está estudando, na verdade, o vírus do HIV. O segundo título diz o seguinte: a sociedade é foda pra caralho, mas a gente tem que ser mais foda ainda. As identidades trans e suas estratégias de ajustamento criativo. Esse segundo título é um trabalho de psicologia. Então, perceba que no título nós temos a palavra foda, a palavra caralho, a palavra foda novamente.
Professor, não são termos vulgares, não são termos pejorativos? No contexto da pesquisa, aquele termo que é vulgar, aquele termo que é pejorativo, ele passa a ser científico. Então, no trabalho de vocês, vocês podem colocar o seguinte: por que não deixar o peito cair? O amor pelo aleitamento materno no século XXI. Então, vocês podem utilizar de alguns termos na pesquisa de vocês para identificar e para caracterizar aquilo que vocês querem falar. Só estou falando isso para vocês terem liberdade na escrita e na seleção do título. Bem, isso aqui já é mais voltado para a metodologia científica, mas eu não abro mão de explicar isso aqui para todos vocês, que é a classificação da pesquisa que precisa estar muito bem definido no trabalho de vocês. Quando vocês forem fazer agora a metodologia, vocês terão que dizer se essa é uma pesquisa básica ou é uma pesquisa aplicada. A primeira coisa é dizer, vai ser básica ou vai ser aplicada? Segundo, os objetivos de vocês serão do tipo exploratório, explicativo ou descritivo. É necessário dizer isso. Nós estamos realizando uma pesquisa aplicada de caráter descritivo e explicativo ou exploratório, lembrando que todas as pesquisas geralmente apresentam esses três objetivos. Quanto aos procedimentos, a pesquisa vai ser bibliográfica, documental ou experimental. Cabe ressaltar que bibliográfica é quando você faz a pesquisa diretamente em artigos, dissertação. Quando você faz a pesquisa documental, você utiliza documentos, portarias, leis, decretos, protocolos. Quando você faz os procedimentos experimental, significa dizer que você foi ao campo. Então, a parte experimental é ir, na verdade, a campo. E aí nós temos dois tipos de pesquisa, que podem ser tanto qualitativa quanto quantitativa. A qualitativa é quando você não vai se preocupar com dados numéricos, e a pesquisa quantitativa é quando você for ter, na verdade, algum número dentro da sua pesquisa. Por fim, você tem que dizer onde você realizou a pesquisa. Se no campo, se no laboratório, ou no caso da pesquisa bibliográfica, ela é uma pesquisa que não tem campo. Ela é feita diretamente no local de estudo do pesquisador. Então, eu trouxe, na verdade, esse modelo, essa classificação das pesquisas, só para vocês compreenderem melhor. Vamos ver um pouco de cada uma delas. Bem, a pesquisa básica, né? A pesquisa básica, gente, ela avança o conhecimento científico sem nenhuma preocupação com a aplicabilidade imediata dos resultados a serem colhidos. Ou seja, você vai analisar os casos de crescimento de HIV no município de Balsas. Então, só fazer uma análise da quantidade de casos, da quantidade que aumentou, não vai ter nenhuma aplicabilidade, certo? Você vai discutir, você vai defender, olha, aumentaram muitos casos, mas não vai ter nenhuma, por exemplo, não vai ter nenhuma proposta de aplicação imediata, certo? E a pesquisa aplicada? Bem, a pesquisa aplicada, ela já vai ser um pouco mais complexa. Ela vai buscar resolver problemas ou necessidades concretas de forma imediata. Exemplo, estudo aponta que bactéria presente na água agrava casos de microcefalia causados pelo Zika. Então, essa bactéria precisa ser automaticamente combatida. Estudos precisam combater essa bactéria. Então, essa é uma pesquisa mais aplicada, porque ela diz um problema que precisa ser resolvido de forma imediata, tá bom? Então, um exemplo de pesquisa básica e de pesquisa aplicada. Se você vai analisar o perfil da resistência do vírus, só fazer uma análise sem ir para a prática, nós vamos ter uma pesquisa básica. Agora, se eu, por exemplo... aliás, aqui é a pesquisa aplicada, tá, gente? Perdão. Aqui é uma pesquisa aplicada. Agora, essa aqui já é uma pesquisa básica. Não, deixa eu cortar o vídeo, que até aqui não foi bom.